Boa noite. Falar sobre os animais, primeiro a gente tem que entender sobre o princípio inteligente. Na realidade, como diria Emmanuel, do átomo ao arcanjo, o princípio é o mesmo. Então, esse princípio inteligente inicia o seu contexto de existência no mundo mineral. Então, no mundo mineral, os cristais, eles têm um princípio de inteligência, mas muitas vezes não está manifesto. Nos cristais, por acaso, inicia exatamente o conceito de manifestação do princípio inteligente. Ele já consegue receber comando. Os cristais têm essa característica. E a partir do momento que inicia essa evolução, após passar milhões de anos como aquele princípio inteligente como cristal, ele passa por um conceito híbrido, ou seja, uma relação intermediária entre o reino mineral e o reino vegetal. Então, saindo do contexto híbrido, ele assume, esse princípio inteligente, o conceito no reino dos vegetais. E aí ele já começa a ter instintos, uma coisa que a gente consegue entender com muita facilidade. Se você pega uma planta e coloca ela voltada para a parede, em pouco tempo ela percebe, ela tem um instinto e ela projeta o seu caule para o outro lado. Ela sempre busca a luz, ela sempre busca não ser limitada. Então, esse conceito de princípio inteligente, ele continua evoluindo. Quando ele sai do mundo vegetal e começa a ingressar no mundo animal, antes ele passa por uma relação híbrida também. Então a gente vai verificar hoje, já se prova, que a cadeia genética, dentro do mapeamento genético, nós somos oriundos de uma esponja. Então hoje a esponja vamos dizer assim, a base da cadeia genética do ser humano, de um ser orgânico, vamos colocar assim. Então, a partir do momento que ele entra no reino animal, começam a se desenvolver os outros contextos. Então, não só o instinto, mas também as emoções começam a ser trabalhadas. E à medida em que esse princípio inteligente vai evoluindo, ele vai agregando uma atmosfera de inteligência cada vez maior. Porém, é inviável, impossível no planeta Terra um animal conseguir se manifestar com os mesmos atributos que tem no espírito, de individualidade, consciência, livre-arbítrio. Isso não acontece. Então, o que dizem de psicografia de animais contraria completamente a doutrina espírita. O Livro dos Médiuns tem um capítulo sobre isso, que explica que isso é inviável. Mas tem um fato interessante que é citado por Ismael, no livro Planeta Terra em Transição, que os animais, quando eles chegam à cadeia dentro do conceito do reino animal, no ápice, eles vão para outros mundos mais evoluídos do que o planeta Terra, ou seja, mundos mais evoluídos que expiações e provas, para que eles continuem a criar uma atmosfera de individualidade. Então, temos notícias de Marte, de Saturno, de outros planetas, onde os animais, inclusive, conseguem dialogar com seus donos, eles conversam com os seus donos. Mas isso não significa dizer que um animal no planeta Terra teria condições de desencarnar e voltar a se comunicar ou ser um médium. Isso é totalmente absurdo dentro da doutrina espírita. Então, esses animais, quando chegam no seu ápice de evolução, eles vão para outros planetas, outros mundos, na realidade, mais evoluídos, e conseguem cada vez mais formar uma atmosfera. Quando essa atmosfera está muito próximo da individualização, eles estão próximos a passar para um novo reino, que é o reino dos elementais. E no reino dos elementais é que eles são consolidados na relação de polaridade, inicia o processo da atmosfera da individualização, preparando, na realidade, todos os atributos do espírito para que, posteriormente, quando ele entrar no reino hominal, ele já tenha maturado isso no reino dos elementais. Como diria Emmanuel, o que separa o animal do homem, na realidade, são bilhões e bilhões de anos. Bilhões de anos. Da mesma forma, o que separa o reino hominal do reino da angelitude. Então, na realidade, a gente sabe que na existência criada por Deus, tudo evolui, não tem nada que fique estagnado. Porém, o tempo de evolução, como diria o próprio Emmanuel também, ele não dá salto, a natureza não dá salto. Então precisa de maturação, precisa de experiências múltiplas
para que realmente essa evolução possa acontecer. Então eu acredito que cada vez mais as pessoas vão entender sim a fisiologia e a anatomia do corpo sutil do animal, ele tem isso, porém ele faz parte de uma alma-grupo. Normalmente um animal, quando desencarna, fica muito pouco tempo desencarnado. Quanto tempo seria isso no tempo da Terra? Não sei, talvez 2, 3 meses, a gente não pode afirmar, a gente não tem notícias do mundo espiritual com precisão, mas é pouco tempo. Por quê? É o tempo deles se reestruturarem, né? Um mentor, né? Na realidade, que toma conta desses animais, reestruturar as suas células perispirituais para voltar com ele num novo corpo. E eles não têm karma. Então, não tendo karma, o processo, na realidade, é ad contínuo nessa evolução. Bom, eu espero ter contribuído aí, de alguma forma, para o entendimento aí sobre o reino animal. Muito obrigado.